Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao quadro da acessibilidade. Hoje o nosso tema é sobre as famílias que têm filhos com deficiência. E para nós conversarmos sobre isso, eu vou convidar a nossa irmã Ana Lúcia Peixoto para que ela responda algumas perguntas e traga o conhecimento e a experiência dela. Ana, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Paz do Senhor Jesus, Flávia. Amém. É um prazer estar aqui novamente no programa Evangelho Eterno e estar participando do trabalho de acessibilidade. Amém. Ana, então eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós sabemos que há muitas expectativas e muitas emoções, diferentes emoções, diante de uma gestação. Há algum impacto na família quando os pais têm filhos com deficiência, de acordo com a sua experiência como profissional nessa área, na saúde mental, e também como mãe de um filho com deficiência? Então, conta um pouco para a gente sobre essa sua experiência e esse seu conhecimento. Então, este impacto existe, ele é real. Nós temos que lidar com esse desafio e com emoções diversas, de medos, preocupações, ansiedade. Nos sentimos muitas vezes impotentes, incompetentes na realização dessa função. E nós temos que estabelecer um vínculo. Há um bebê que depende de nós. Então, depois de passar dessa fase, nós vamos para a fase de reorganização de tempo, reorganização do seu modo de viver, da sua adaptação familiar, seus familiares, como é que você vai preparar este ambiente familiar para este bebê que está em desenvolvimento. Então, esse impacto existe, mas ele é temporal, passa porque você tem outras coisas que você tem que se preocupar. Mas o mais importante é isso, aprender a estabelecer esse vínculo de forma mais adequada e segura possível para proporcionar um bom desenvolvimento do bebê. E para os pais que estão nos assistindo, né? O que você pode dar de dicas para que os pais consigam lidar com esse momento? Então, eu já comecei a falar um pouco dessa parte de organização. Você tem que fazer um processo de reorganização. Para aqueles pais que já sabiam que tinham um filho com alguma deficiência durante o processo de gravidez, eu imagino que eles já possam estar um pouquinho à frente, já foram encaminhados para alguns serviços de referência. Mas se você está numa cidade pequena, de poucos recursos da saúde, o que eu recomendo é você procurar um pediatra ou um médico de família para ele dar os devidos encaminhamentos para os serviços que serão necessários de acordo com a deficiência identificada. Mas se você está numa cidade que não tem nada, não se preocupe. Você não precisa só de um médico para fazer esse diagnóstico. Você pode procurar um fonoaudiólogo, uma psicoterapia, um psicoterapeuta, um psicólogo, um profissional que possa te ajudar neste processo de identificar as capacidades, as habilidades e as dificuldades que seu bebê apresenta. Mas nós temos sempre que lembrar o seguinte: o diagnóstico ele precisa ser o mais cedo possível, porque o prognóstico está associado diretamente a uma precocidade desse diagnóstico. Mas, acima de tudo, meus irmãos, o que eu quero deixar aqui é para vocês que o Senhor está conosco. Amém. Nós não temos que nos preocupar. O Pedro disse ali no livro de Atos, no capítulo 10, gostaria de ler para os irmãos, nos versículos 34 e 35, que fala que Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: conheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Então nós temos esse entendimento que o nosso Senhor não faz acepção de pessoas. Glória a Jesus. Nós somos essa nação que vamos herdar a eternidade junto com os nossos filhos, eles tendo alguma deficiência ou não. E nós vamos sempre lembrar: olhe para as habilidades e as capacidades que seu filho tem. Não fique preso às inabilidades, porque elas estão ali, estão presentes. Mas as habilidades é que você precisa estimular para que seu filho tenha um desenvolvimento apresentável, bom e agradável diante da sociedade que nós vivemos.
Não se preocupe, nós estamos aqui também, na acessibilidade, mande suas dúvidas, nós temos um e-mail, nós temos um acesso para os irmãos, estamos aqui justamente para isso, para contribuir, para ajudar os irmãos naquilo que for necessário. Pode contar conosco. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, Ana. A paz do Senhor. Muito obrigada pela contribuição. Irmãos, a paz do Senhor Jesus.